quero convidar você a abrir sua Bíblia, você que a trouxe. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1. Acompanhe a leitura comigo, vê se alguém está sem a Bíblia Sagrada, ofereça a leitura para ele, tá bom? Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1. As amadas irmãs em Cristo Jesus acharam, amém? Amém. A igreja achou, amém? Amém? Passo a ler o texto sagrado. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Esse texto é um texto clássico de muitos trabalhos que realizamos como crentes pentecostais. É um livro divisor de águas, que nos profetas menores talvez é o mais citado. Mas o que eu quero com os irmãos e as irmãs aqui ministrar é que, apesar desse texto lindo que nós lemos, esse profeta não estava passando por momentos fáceis neste período. O período que ele escreve esse livro é aproximadamente 612 antes de Cristo. O seu ministério dura aproximadamente 20 anos. E neste período ele passa por muito conflito. E se você observar, esse livro tem apenas 3 capítulos. E se você cuidadosamente ler, você vai ver que há um desenvolvimento, uma maturação, uma evolução do comportamento de Abacuque. Abacuque, quando nasce, ele é muito abençoado, porque no seu nascimento o seu pai o abençoou com um nome maravilhoso. A palavra Abacuque não soa bem no português, né? Mas o significado dela é lindo. A palavra Abacuque significa o que abraça, um abraço apertado, porque os judeus tinham uma cultura e um ato espiritual. Quando nascia uma criança, dependendo da circunstância que cercava aquele nascimento, ele dava um nome para aquela criança, a tal ponto que no livro de Ruth, a mulher de Elimeleque coloca o nome dos filhos de ossos quebrados e adoecido, Malom e Quilion. Quando a glória de Deus se foi, no profeta, 1 Samuel, a partir do capítulo 10, a partir do capítulo 4, na hora que nasce o bebê, a mãe está tão desanimada, tão angustiada, tão sem força, que ao nascer a criança, ela falece. E o nome do garoto, para o resto da vida, ficou Foi-se a Glória. Então o nome tinha uma importância muito grande na cultura judaica. E não foi diferente com Abacuque. Porque Deus, quando chama a nação de Israel, Ele trata dos nomes. Quando Deus chama Abraão, o nome dele é Abrão. E Deus muda para Abraão, pai de muitas nações. Quando Ele promete o filho da promessa, Ele diz a Abraão: Abraão, tu colocarás o nome do teu filho de Isaque. Aquele sorriso que sorri. E Jacó, quando foi ter com um anjo no val de Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel.
Deus se importa com o nosso nome. Por isso, quando Ele nos chama pelo nosso nome. Então Abacuque tem um nome privilegiado. Ele cresce num lar de ternura, de carinho, de abraço. Mas quando você lê o capítulo 1 de Abacuque, não é assim que ele se comporta. No capítulo 1, se você observar, preste atenção nessa introdução. O primeiro versículo já começa o peso que viu o profeta Abacuque. E aí no segundo versículo ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu? Quando ele observa o contexto da vida que ele está vivendo ali em Jerusalém, em Judá, e a psicologia explica que o contexto pode moldar o nosso comportamento. Você pode crescer uma pessoa terna, carinhosa, com um temperamento aliviado. Você pode ter uma personalidade mais calma, mais fleumática, mas dependendo do período da luta que você está passando, mexe com você. E Abacuque, apesar de ter se criado numa família maravilhosa, ele já começa o capítulo já angustiado. Apesar de a atitude dele estar correta, ele começa clamando. Então ele está em um momento de oração, porque ele era crente. E o crente, quando está em dificuldade, vai para a oração, não tem para outro lugar para ir. A Assembleia de Deus, um dos pilares desta igreja centenária, é o círculo de oração. Então, o profeta começou com a atitude correta, mas com o posicionamento equivocado. Porque apesar de ele ser um homem de oração, ele não começa confiando no Senhor. Ele fala: clamarei eu, violência, ele diz, e tu não escutarás. Que ousadia desse crente. Quem ora, Deus escuta. Mas ele está tão desesperado que ele está dizendo: eu estou clamando. A pessoa que clama já está em oração há muito tempo, irmão. Porque existe a oração, a súplica, existe o clamor e existe o grito. E ele está gritando. E ele está dizendo: o Senhor não está me escutando não, porque a circunstância dessa luta está mexendo comigo. Então ele mudou o comportamento dele. E neste momento ele começa: eu estou gritando, o Senhor não vai me escutar. Só que olha o contexto dele. Olha o que ele vai dizer no versículo 2: gritarei violência e não salvará. Será que Deus não salva? Será que Deus não escuta? Um homem crente clamando. Mas olha o que cerca ele, irmão. Aí ele vai dizer no verso 3: por que razão me fazes ver? Que ousadia. Porque ele está dizendo: o Senhor está me forçando a ver a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado, tá? Pecado nós cometemos, pedimos perdão, Deus perdoa. Iniquidade é quando você perde perdão, comete, se arrepende, mas amanhã comete de novo. Qual é o crente que não tem conflito? Então ele está dizendo: a iniquidade está passando na minha frente toda hora. Eu rejeito isso, mas isso está provocando conflito em mim. Até quando, Senhor? O Senhor vai me afrontar com esta iniquidade. E aí ele fala: e ver a vexação. Você sabe o que é vexação? Vexação é a indução, é o infringir a maus tratos. Aonde ele morava, em Jerusalém, naquela época, 1612, ele estava vendo pessoas tendo prazer em humilhar as outras.
Sabe aquela pessoa que gosta do maltrato, beira a psicopatia, sorri com o outro se dando mal? Era isso que ele estava vendo. Ele estava vendo, parece que tem pessoas, irmão, infelizmente está no nosso meio, que torce para dar errado. Era isso que ele estava vendo naquele momento. Pessoas que têm prazer em ver as coisas darem errado. Então ele falou: até quando eu vou ver isso? Esse é seu povo, escolhido teu, está mexendo comigo. Imagine Deus vendo esse homem. Foi calmo a vida inteira, mas ele já tem visto iniquidade, vexação, pessoa sendo maltratada e a outra tendo prazer de ver. Porque hoje nós vivemos um tempo, eu estava orando a Deus há um tempo atrás, nós estamos vivendo um tempo que aquele texto parece que não é mais vivido por nós. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E um dia eu estava orando, irmão Lloyd, Deus falou: a sua geração ri com os que choram e chora com os que ri. Aí eu falei: Senhor, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim: quando alguém chora que está perdendo alguma coisa, o outro está rindo feliz pela perda. Quando o outro está rindo porque ganhou, o outro está chorando de inveja porque viu o outro ganhar. Era isso o contexto de Abacuque. E não há crente que aguenta isso, irmão. Tem hora que a gente grita, é muita injustiça. Pessoas tendo prazer na maldade, no erro e na queda do outro. E não somente isso, ele vai dizer: porque a destruição e violência estão diante de mim, e também tem quem suscite contenda. Irmão, pecado de adultério é ruim, é horrível. Roubo a gente abomina. Todo tipo de pecado, fornicação, roubo, mentira. Mas se tem uma coisa que abomina o Senhor no meio do seu povo, é quem suscita contenda. Sabe o que é suscitar contenda? Está tudo dando certo, mas tem que ter alguma picuinha no meio para você falar. Tem alguém falando: não, eu não gostei, não deu certo, e de quarta-feira para cá manda mensagem para um, manda mensagem para outro, manda mensagem para outro, manda mensagem para outro, e fica suscitando contenda. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui? Deus me trouxe aqui para dizer: você quer ir em busca de um verdadeiro avivamento? Fecha a boca, adora, para de questionar, porque o Senhor é dono da obra. Suscitando contenda, e o negócio está dando certo, irmão. Mas eu não gostei dessa cor. Irmão, não tem espaço para democracia na igreja. Deixa eu te falar, quem manda na obra é Jesus. Democracia lá fora, aqui tem um rei, aqui tem dono, aqui quem manda é Ele que trabalha, é Ele que fala, é Ele que dá direção. Está na hora da gente se posicionar, além de orar, ora, mas reclama, suscita contenda, tem prazer na queda do outro. Está na hora de parar com isso. Deus levantou o círculo de oração para ser maduro, para ser crente, para combinar, para adorar juntos. Aqui tem dono. Aqui quem manda é Ele. Não olha para mim não, é Ele que está mandando falar. Não olha para mim não, é Ele que mandou falar. Vem um doido lá da Zona Leste, que gosta de subir barro, e está mandando falar para você. É hora de ouvir quem manda na igreja. Porque Abacuque está questionando. Senhor, eu oro. Você ora, para de questionar.
Abacuque é crente, profeta, mas está questionando a Deus, pastor. Está falando, eu vou gritar. Olha o mundo como está. Como é que eu vou ser crente? Quem manda em você é Deus. Ele está no controle. Por que você está preocupada? Quem está no controle é Ele. É Ele que sustenta a sua casa. Não pare de orar. Cesse os questionamentos e vá em busca de um verdadeiro avivamento. Ele está questionando e continua. Tem quem suscite a contenda. E aí ele vai dizer assim depois. Isso é o pior, irmão. É o litígio. Repete comigo. É o litígio. Esse termo jurídico significa pessoa que não tem capacidade de dialogar. Tudo tem que levar para o juiz. Nós estamos vivendo uma coisa parecida com isso. Ninguém tem capacidade de resolver mais nada. Tudo tem que levar para o judiciário. Só tem conversa lá. E ele estava vivendo esse contexto. O litígio é a incapacidade que nós temos de conversar. Tem gente que vai falando, deixa sair para lá. Vai levando para lá. E não conversa e não senta. E tudo leva para o judiciário. Litígio é uma queixa que você não consegue resolver e leva para o juiz. Sabe aquelas pessoas que não conseguem resolver nada e saem atirando para todo lado? E quando eu sentei aqui, a irmã falou que o juiz desceu na casa. Não foi isso que ela falou? Se você tem uma causa que ninguém resolve, se você tem uma causa que você não consegue tratar no diálogo, chama o juiz que desceu aqui hoje. Porque é ele que resolve causa. Chega de litígio na igreja. Tudo leva para o pastor. Tudo não sabe resolver. Tudo reclama. Sai atirando nos grupos. Porque isso, porque aquilo. Ei, a igreja tem um juiz. Para de se queixar e adora. Quem quer avivamento aqui? Então eu vou dizer que nem mamãe que diz no Ceará, foi visitar ela hoje. Ela está com câncer, cabelo caiu. Nunca cortou o cabelo, irmão. Nunca cortou o cabelo. Cabelo está caindo, fazendo quimioterapia. Eu orei por ela, abracei ela. Sabe o que ela fala? Catuca o irmão. Então você pega a irmã do lado, dá uma catucada nela. Catuca, ela fala, ei, a casa tem um juiz. Fala, para de atirar para todo lado. Leva a tua causa para ele. Chega de litígio na igreja. Chega de contenda. Chega de sorrir da queda do outro. Aqui tem o juiz. Até ela deu glória a Deus. Dá uma chacoalhada nela. Fala, quer avivamento? Fala, quer avivamento? Chega de questionar. Fala para ela, chega de questionar. Fala, vai na presença do juiz. Vai na presença do juiz. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem está sentindo ele aqui? É ele que resolve causa. É ele que revoga a causa. É ele que traz a justiça. Então receba a presença dele nesta noite. Abacuque não evolui. Abacuque não cresce. E olha, ele começou orando, viu? Só que quem ora, muitas vezes não amadurece. Oração é muito bom, mas só oração não amadurece. Oração serve para te manter aqui. Abacuque é um profeta abençoado. Só que não está amadurecido. Está só questionando. Mas ele ora. Eu oro, você ora. Só que tem certas áreas da nossa vida que a gente não cresce. E Deus só calado para ele. E ele gritando, o senhor não vai falar comigo? Eu estou orando. Eu jejuo. Eu frequento círculo de oração. E Deus assim para ele, ó.
Porque tem gente que ora, mas reclama muito. Fala para a tua irmã, ora mais, reclama menos. Juiz está aqui, irmão. Juiz está aqui. Ele só reclama. E aí ele vai começando a falar. Ele começa a descrever. Capítulo 1. Aí ele vai falando do ímpio. Porque já tinha notícia que Babilônia ia vir para as terras da Palestina. E Deus já estava falando, eles vão vir. Agora imagine Abacuque. Abacuque, crente, orava, mas as pessoas de referência dele não estavam buscando a Deus. Então também entenda o lado desse homem. Ele era homem de Deus, mas o rei não era crente. E o profeta, que era o maior profeta da sua época, Jeremias, contemporâneo dele, estava no calabouço, calado pelo rei e calado pelo sacerdote da igreja. Só que Deus estava tratando dele. Só que Deus falou, as suas referências não te correspondem, mas eu vou fazer de você uma referência viva. Quando quem você admira não está mais buscando, Deus vai fazer você de referência. O juiz vai falar pessoalmente com alguém aqui. Quando você perder referência na tua casa, é Deus que quer levantar você como referência. Porque eu fui visitar minha mãe, e eu lembrei da minha mãe pequena. Minha mãe enquanto eu era pequeno. A diferença que é, irmã Lourdes, como o tempo passa, aquela mulher com cabelo até aqui, irmão, círculo de oração, mas ela deixou um símbolo, que até hoje não tiro de casa. A Gisele até fala para mim, filho, essa cadeira é velha, mas eu ouvi minha mãe orar naquela cadeira, e Deus ministrou meu coração. Ela não vai ficar muito tempo, porque o pai e a mãe não vai ficar muito tempo, e tem muita gente se apoiando em referência, pastor Dário. E Deus não quer que o Senhor e eu dependa de referência. Deus quer nos formar referências. E Deus está dizendo para mim aqui, se você tem uma dirigente do círculo de oração, se você tem alguém que Deus usa, ela vai envelhecer, Deus pode levá-la, tomara que viva muito, mas Deus quer levantar você que é mais nova. Eu sei que o mundo se desenvolveu, as coisas cresceram, tem mais facilidade, mas Deus está dizendo, eu quero levantar as novas mulheres do círculo de oração deste lugar. Deus quer levantar você como referência. Se o juiz está aqui, ele vai tratar de todo mundo, da mais velha até a mais nova. Deus está dizendo, eu vou levantar você como uma referência. Percebendo isso, Abacuque, ele diz, o rei não é crente, Jeremias está preso, eu tenho que tomar uma atitude. Porque não basta orar, basta tomar posicionamento. Crente que ora tem que ter posicionamento. Eu já dirigi igreja, tem crente que ora, mas a casa dela está assim, ó. Está assim, irmão. Você olha e fala, não acredito que é aquela irmã que Deus usa lá dentro da igreja. Você conhece isso aí? Ou é só eu? Hã? Você está orando, você está buscando, mas na tua casa está assim, ó. Está uma bagunça, está um desajuste lá. Só que você vai tomar atitude de Abacuque. Abacuque olhou para ele e falou, peraí, eu estou só reclamando. Eu só estou murmurando, eu vou tomar um posicionamento. Aí no capítulo 2, a Bíblia diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Sabe o que ele diz? Eu sei que eu estou em conflito, as coisas não estão do jeito que eu estou, mas além de orar, eu vou tomar posicionamento, vou subir a torre. Quem quer subir a torre aqui? Não é fácil subir torre, porque dói joelho, dói as pernas, mas se tem crente que ora,
Toma posição de sentinela, toma posição de guarda, sobe a torre, sobe a torre, sobe a torre. Como é que sobe a torre, pastor Samuel? Começa a subir agora, abre a boca, vai adorando, abre a boca e confia, começa a orar, toma posicionamento, fecha a boca e para de reclamar, confia mais, espera mais, adora mais, aleluia, porque o Senhor quer te colocar na posição correta. Sobe a torre, Abacuque. Provérbios 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Você está subindo para onde? Para confiar em homem? Para confiar em alguém na tua casa? Quem sobe na torre não confia mais em ninguém. Confia nele. E sabe o que simboliza a torre? Alicerce e altura. Torre simboliza alicerce, altura, panorama e proteção. Na vida espiritual de quem ora e para de questionar, começa a subir a torre. Porque na torre tem alicerce. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? E quanto mais você sobe no caminho da torre da oração, da esperança, da confiança, mais você vai atingindo lugares altos. E quando você atingir, não tem mais reclamação, é só vigiar. Ó, quando Abacuque subiu, ele falou: eu estava lá embaixo, eu só reclamava, porque tem coisas que são pueris, irmãos. Tem coisas que são pequenas. Deus não quer que você gaste energia com coisa banal. Deus quer que você suba a torre e lá, ó, só sirva de vigilância. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Se você subir a torre e começar a vigiar, tomar a posição de sentinela, quem vai ter que jogar a toalha é Satanás. Porque você vai pegar a bandeira da vitória do evangelho, vai entrar na tua casa diferente. Aí o filho atribulado, o esposo atribulado, o parente que só reclama, não gosta de crente, vai falar: ela está diferente. Ele está diferente. Por quê? Porque está subindo na torre. Está subindo na torre. Está subindo na torre. E quem está subindo na torre busca avivamento. Quem está subindo na torre confia mais. Quem está subindo na torre vai esperar a palavra vir, porque está vigiando. E sabe, irmãos, quem sobe na torre tem uma função fundamental, que não será surpreendido pelo inimigo, tá? Além de estar na guarda, vigiando, ele é uma atalaia. Você sabe o que é atalaia? Atalaia é o que avisa do perigo. Deus vai levantar mulheres nesse congresso aqui, que nunca mais vai reclamar do marido que tem, que vai parar de amaldiçoar o filho que tem, que vai parar de falar da sogra, que vai parar de falar de cunhada, de cunhado, e vai começar assim: eu vou subir a torre e vou vigiar. Ó, o inimigo está ali. Ali tem perigo. Quando abrir a boca é só para avisar, para tomar cuidado. Então Deus vai começar a blindar a tua mente a partir de hoje. E quando alguém tiver um problema, não vai reclamar, vai dizer: você tem uma palavra de Deus aí, sogra? Você tem uma palavra de Deus aí, nora? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É muito sério o que Deus está falando para você. Você vai parar de questionar, porque a partir de hoje você está em cima da torre, e quem está na torre vigia, e quem vigia
serve não reclama. Quem não reclama, adora. Quem não adora é voluntário. Quem é voluntário está com o coração aberto. Quem está com o coração aberto, Deus enche, Deus usa, Deus levanta, Deus restaura. Receba esta palavra na torre. Sobe a torre, 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 atalaia. Cadê os atalaia desta noite? Abre a boca, chega de murmurar, chega de reclamar, chega de atirar. É hora de avisar o perigo, é hora de dizer: estou pronta, Senhor, me usa, porque estou na torre. Quem quer um avivamento aqui? Ele subiu a torre. E aí ele disse assim no versículo 1 do capítulo 2: para ver qual comigo, quem fala comigo? Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1: e o que responderei quando for arguido. A palavra arguido significa acusação. Então, além de ele ser vigilante, sentinela, além de ele avisar do perigo, ele vai esperar, porque ele está no panorama. Irmão, quem está no céu, quem vive a atmosfera celestial, não perde tempo com picuinha. Quando alguém vier para acusar, ele falou: eu estou na torre. Eu não sei se já acontece isso com você, mas comigo, Deus me despertou esses dias. Para de perder tempo com gente que não te ouve. Para de gastar energia com gente que não te ouve mais. Por que eu estou falando isso? Porque tem mãe aqui desesperada. Todo dia eu falo a mesma coisa: cale a tua boca. Desculpa falar isso. Para algumas aqui eu tenho idade para ser filho, para ser neto, mas fique quieta. Já falou, já orou, não reclame, fique na torre. Você vai aonde, filho? Eu vou ali, vou orar por você, mas ali não é bom não. Aonde você vai, marido? Eu vou ali. Vai demorar? Não vai? Não vai não. Não vai, mas eu vou orar por você. Quem está na torre avisa do perigo. Quem está na torre tem uma palavra para dar. Não vai falar de defeito, não adianta nada. Quem faz a obra é Deus. É Ele que é o juiz. Fica na torre, clama, porque Deus vai honrar a tua oração. Aí ele está falando: quando vier me acusar, eu tenho uma palavra para dar. Aí no versículo de número 2 ele vai dizer: então o Senhor me respondeu. Quem quer avivamento aqui? Está menos empolgado, porque subir torre não é fácil, viu? Só que é só lá que Deus fala. Você está orando, você está buscando, Deus não fala: sobe a torre, filha. Sobe a torre, obreiro. É lá que você tem visão panorâmica da situação. Entendeu? A igreja brasileira tem que subir torre. Não adianta ficar discutindo aqui, esquerda, direita, vai, não vai, judiciário, legislativo. Não adianta, economia, não adianta. Sobe a torre. Sobe a torre, sobe a torre, porque Deus vai falar com você. Fala para tua irmã, para tua amiga aí: sobe a torre, fala para ela, sobe a torre. Fala: é lá que Deus fala. Diga para ela: é lá que Deus fala. Quando Deus falou com ele, acabou a reclamação, irmão. Você não vê Abacuque reclamar mais, porque Deus desceu.
E começou a falar com ele. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo. Escute, olha esse mistério aqui. Ele sobe a torre, pastor Dário, pastores, ele sobe a torre. Deus fala com ele. Ele falou: não fica para você não, escreve numa tábua bem grande. Escreve, fica lá na torre com a tábua levantada, e quem passar correndo vai ter que ler também. Sabe essa pessoa que nunca te ouviu? Sabe essa pessoa que nunca ouviu o que você falou? É porque você só está reclamando dela. Você está gastando energia fora da torre, minha filha. Sobe a torre, quando Deus falar, escreve. Que até quem não nota a tua oração vai começar a olhar diferente para você. Chacamande carehai. Por quê? Porque o avivamento não começa só com oração. É quando sobe a torre e Deus fala. Porque sem palavra não tem avivamento. É a palavra que gera avivamento. Até quem não te ouve, até quem passa correndo, até quem não liga, vai começar a observar: tem coisa diferente nessa mulher. Quem está na torre? Quem está ouvindo a palavra? Porque não adianta só orar, é tomar posicionamento na torre, escrever na tábua e começar a pregar a palavra. Não é o que eu falo, não é o que eu acho, é a palavra. Porque é a palavra que é escudo, é a palavra que é proteção, é a palavra que é água viva, é a palavra que protege, é a palavra que levanta, é a palavra que abate, é a palavra que é martelo, é a palavra que é pedra, é a palavra que é fogo, é a palavra que responde, é a palavra que para o inimigo, é a palavra que destrói, é a palavra que constrói, é a palavra que reconstrói, é a palavra que levanta, é a palavra que restaura, é a palavra que renova, é a palavra que aviva, é a palavra que santifica, é a palavra que regenera, é a palavra que muda, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma, é a palavra que é espada, é a palavra que é couraça, é a palavra que é derramada, é a palavra que é o verbo, é a palavra que é Jesus, é a palavra que traz avivamento, é a palavra que está sendo pregada. Celebre a palavra, adore a palavra, adore, aclama, porque a palavra restaura esta noite. Receba a palavra como água. A irmã falou: eita, vitamina boa, receba. Abre a boca, abre a boca. Quem quer palavra? Quem quer palavra? Quem quer palavra? Até quem não vê vai ver. Até quem não ouve vai ouvir. Até quem não enxerga vai enxergar. Até quem não liga vai ligar. A palavra está sendo pregada. Saia com a palavra. Para de falar a tua palavra, fala a palavra dele. Restaura agora, ó Senhor, a vida da tua filha pelo poder da palavra. A palavra vai curar a tua enfermidade. A palavra vai lá na tua família. A palavra restaura teu filho. A palavra restaura casamento. A palavra levanta a tua filha. A palavra cura a tua família. A palavra tem um efeito sobrenatural. Receba! De que menai.
Ari pequene faz. Ari me condepleia sibiva raia. Eu estou sentindo o poder da palavra aqui. Ai meu Deus, eu vou começar a dar meus pulinhos aqui. Me segura, ajuda aqui, Jesus, porque tem um poder sobrenatural da palavra. E eu impetro agora, a palavra que vai sair da tua boca é a palavra do susto, juiz, que Ele te dá agora. Iribiqueva séria. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca. Quem está na torre comigo? Quem está na torre? Cai, Satanás. Sai, demônio. Ela subiu a torre. Sobe. 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 Quem está subindo? Sobe. 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 Agora. Agora. Receba. Receba na torre. Malorde, continua adorando aí. Abacuque não perde mais energia com coisas futis. Abacuque não perde mais energia com coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está na torre, você escreveu na tábua a palavra. Se alguém da tua família não te ouve, eu quero te dizer, a partir de hoje ele vai te ouvir. E Deus vai curar muitas irmãs aqui dizendo: Senhor, eu preguei tanta palavra para este, para aquele, mas ele não está aqui. Não tem problema, porque a palavra de Deus é um muro forte, e Ele vai colocar esse muro em volta da tua casa. Olha, eu vou liberar uma palavra aí, levanta a mão aí se quiser. Até quem não merece na tua casa, porque você está na torre, vai ser protegido. Eita! Arimiqueva séria. Quem crê nessa palavra? Até quem não merece vai ser protegido pelo poder desta palavra. Pegou aí? Pegou aí? Abacuque vai voltar a abraçar. Quando chegar na tua casa, você fala: vem aqui, meu filho, eu sou Abacuque. Aleluia. Você vai voltar a dar um abraço no teu filho. Você vai voltar a dar um abraço no teu marido. Você vai voltar a dar um abraço na tua sogra. Você vai voltar a dar um abraço a alguém da tua família. Porque você é o que abraça. No capítulo 1, Abacuque só falava mal dos outros. Violência, maldade, suscita contenda, humilha. Só falava mal dos outros. Depois que a palavra desceu, depois que a palavra desceu, lembra que ele começou orando? O primeiro versículo está dizendo: peso de Abacuque. Ou seja, a palavra era peso para ele. A prova era pesada para ele. Mas no capítulo 3, verso 1 que nós lemos, começa assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de um canto.
mim aqui, minha irmã. Ora por mim quando tu sair daqui, viu? Ora por mim. Só tinha questionamento. Só apontava o erro dos outros. Só gritava, só fazia barulho. Depois que a palavra desceu, ele ora e canta. Quem quer cantar hoje? Quem quer cantar hoje? Está entendendo o que Deus está falando aí? Ora e reclama. A partir da palavra, vai orar, cantar, 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 adorar, se alegrar. Abacuque voltou à forma de novo. Ele voltou. Para de reclamar, porque agora ele ora e adora. Não fica triste comigo por causa do começo dessa palavra. O pastor pegou pesado. Deus pegou pesado com Abacuque, porque o Abacuque só gritava. Escute o que eu vou te dizer. Abacuque começa gritando, e quando ele fala em forma de canto, aí ele diz: ouvi, verso 2, Senhor, a tua palavra. Aí ele disse assim: e temi. Avivamento sem temor, irmão, é só uma faísca. Avivamento sem temor é uma lata vazia que faz barulho. Avivamento sem temor é uma tartaruga que eu tinha em casa, que ficava de perna para cima, só faz movimento, mas não sai do lugar. Avivamento é que nem 10 peixes que eu tenho no aquário, só fica ornamentando, mas não vai para lugar nenhum, só fica ali. Avivamento tem que ter temor. Avivamento tem que ter reverência. Avivamento tem que ter glória. Avivamento tem que ter obediência ao juiz. Escute, vou para o final. Existem 4 tipos de temor. Quantos tipos de temor? 4. Temor por reconhecimento. Quem quer avivamento aqui? Você teme porque reconhece quem é, glória a Deus. Mas existe o temor por obediência, porque tem gente que reconhece a Deus, mas não obedece. Eu sei quem Ele é, mas eu não vou sair daqui. Temor por obediência. Existe o temor por manifestação da glória. Deus se manifesta e você sabe, como Deus falou hoje, nunca vi. Só que existe o temor, e eu vou dizer aqui, por descanso. Sabe o que é esse temor? Esse temor é quando Deus traz paz no seu coração. Eu temo porque eu o reconheço. Eu temo porque eu o obedeço. Eu temo porque Ele manifesta a sua glória. Mas eu o temo porque Ele me dá descanso. No capítulo 2, verso 4, antes do capítulo 3, Deus fala para ele: fala aí para o povo, escreve. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino isso. O justo viverá da fé. Paulo escreve em Romanos 5:1: vós, pois, justificado pela fé, tens paz com Deus por Cristo Jesus. O temor tem que proporcionar em nós descanso. E
depois que proporcionou descanso, no primeiro capítulo, ele vê destruição e ele reclama. No último capítulo, ele continua vendo destruição, mas ele vê Deus se manifestar no meio do caos. E aí ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira lembra da misericórdia. Porque o temor desce no descanso com misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, não se preocupa com Jeremias, não. Porque lá no final do capítulo, parece que Deus está falando para ele: eu vou usar um capitão da Babilônia para dizer: não mata Jeremias. Então, no meio do caos, Deus preserva quem está na torre. Eu vou terminar. Deus vai dar descanso para você no meio dessa luta que você está passando. E vai te dar paz para você ter alegria. Porque se eu depender da alegria sua, irmão, só para eu vir aqui foi 3h20. Tá? Você teve um dia corrido. Por isso que a gente não pode depender da nossa alegria. Por isso que o salmista diz, o salmista vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí ele vai dizer: aviva no meio dos anos. Porque no meio dos anos, irmão, o começo a gente começa bem. Não foi o caso de Abacuque, mas tem gente que começa bem e o final é terrível. Por isso que Deus tem que descer no meio da nossa vida, no meio dessa luta, e dizer: eu vou dar paz para você e descanso. Aí no final do capítulo, para a gente terminar, a gente gosta muito do versículo 17, né? Porque a gente começa com uma negativa e depois vem uma positiva. Porque a negativa é assim: portanto, ainda que a figueira não floresça. Só que para ele estar nesse estado, ele começou a viver um verdadeiro avivamento. Esse que é o milagre de um verdadeiro avivamento. No verso 16, olha o verso. Olha, irmão, a partir de hoje, você vai parar só de olhar para o verso 17. Fala para a tua irmã, olha para o verso 16, fala para ela. Fala: para de pregar só o 17. Fala para ela aí. Fala: olha o 16. Olha o que diz o 16. Ouvindo eu a palavra, o meu ventre se comoveu. Avivamento tem que mexer dentro de nós. Aí ele continua: a sua voz tremeu os meus lábios. Mudou a fala dele. Aí ele começou: entrou a podridão nos meus ossos. Sabe o que ele dizer? Sabe o que Deus está fazendo? Está limpando ele. Por quê? Porque quando ele ouve a palavra confronta. Tudo que é sujeira vai saindo. Tudo que é sujeira vai saindo: murmuração, reclamação, inquietação, vai saindo a fraqueza emocional, a depressão. Eu quero profetizar que você vai sair daqui curado emocionalmente. Aí ele vai dizer assim: estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos faz e nos destruirá. Eu não sei como está a tua casa, mas Deus vai mexer dentro da tua alma hoje, e no meio dessa angústia Ele vai te dar descanso. Aí você vai fazer que nem fez Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Figueira é promessa.
Avivamento é esperar a promessa florescer. Não haja fruto na vide. O que é vide, irmão? Uva. Uva faz vinho. Vinho é alegria. Ainda que falta alegria. Aí ele vai dizer: o produto da oliveira minta, ou seja, até a unção não está descendo. Não tenho inspiração. Aí ele continua: e os campos não produzam alimento. Estou com a barriga vazia. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, falta veste. Aí ele vai dizer: e os currais não haja vaca, leite e proteína. Está faltando tudo isso para Abacuque. Só que Deus entrou no coração dele, deu descanso para ele. Rebiga seca varras. Quando ele entendeu que Deus deu descanso na angústia dele, pode faltar comida, pode faltar veste, pode faltar alegria, pode faltar leite, pode faltar a promessa. Aí ele diz assim: ainda que falta tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem quer a alegria de Deus aí? Fica de pé comigo adorando. Ramaya Sigvihes Ayacomonde Kerebahai. Quem quer viver um verdadeiro avivamento aí? Quem quer viver um verdadeiro avivamento? Aí ele fala assim: eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará dos meus pés como da serva. Ele vai dizer assim, ó: e andarei sobre as minhas alturas. Repete comigo: exultarei. Exultar, pastor, é mais do que alegria. Alegrar é isso que você está sentindo, mas o que Deus quer é que nós transporte. Aí está dizendo: eu exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, mas a minha família ainda não está aqui. Você vai parar de sentir remorso, porque quem está na torre vai ter que ser vigiado agora. Até quem não te ouve calada na torre, alguém vai te ouvir. Para de sentir remorso. Ah, o meu filho está fora da igreja. Se você pregou, está na torre, então você pode exultar no Senhor, porque pode faltar tudo, mas o Deus da alegria está aqui para te visitar e dizer: você fez a tua parte. Cidade Palva já me conhece. Estou sentindo a alegria do Senhor aqui. É uma alegria tal, irmão, que eu quero caminhar, correr aí. Mas você vai fazer o seguinte comigo: pega alguém que está do seu lado, que você conhece aí, abraça ele. Fala para ele, sem questionamento, fala para ele. Fala para ele aí, do lado dele, fala sem questionamento: sobe a torre, ouve Deus falar, cresça em fé, e quando você ouvir a voz, tema, porque Ele vai restaurar a vida na tua casa. Fala para ele aí, fala, se você quer avivamento, tem que começar de nós, tem que começar daqui. Pegue esse avivamento e leve para tua casa. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abraça a tua irmã aí, abraça ela, abraça ela, abraça ela. Sobe a torre, sobe a torre, sobe a torre. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Receba a palavra de avivamento. Abraça ela, vai dando glória. Iribique se querebacadaradas, aribicão messeria varras, etecaraio pressimiaia. Receba avivamento agora. Vai adorando. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Cristo como Salvador?
abraçada e vai adorando aí, abraça ela. Vai ministrando aí. Você está na torre, minha filha. O juiz desceu, o varão desceu e vai passear no meio dessa igreja. Cadê a primeira pessoa que quer receber Jesus como Salvador? Cadê a primeira pessoa que quer retornar para os caminhos do Senhor? Vem, vem. Continua abraçado com a tua irmã aí. A igreja ajuda aí os convidados e traga aqui para eu orar. Não dá tempo, irmão, meu horário já foi. Abraça a tua irmã aí. Abraça ela aí. Fala para ela, pode faltar tudo. Fala para ela, pode faltar tudo. Mas se Deus se transbordar hoje, a alegria vai voltar. A alegria vai voltar. O regozijo vai voltar. A graça vai voltar. A alegria da salvação vai voltar. A unção vai voltar. O poder vai voltar. A satisfação vai voltar. Receba a palavra de avivamento. Dá glória, dá glória. Cadê os crentes do grito? Cadê os crentes do glória? Sobe a torre, sobe a torre. Sobe a torre, sobe a torre. Sobe, receba a palavra. Ei, Abacuque, volte a abraçar. Volte a abraçar. Volte a abraçar.